Olá, príncipes e florzinhas do coração de Tia Gil. Estou aqui mais uma vez para dar mais uma aula para vocês de português, tá? Essa nossa aula de português ela vai ser um pouco diferente, porque nós vamos começar falando sobre a cultura de um povo que foi muito importante para a nossa língua portuguesa, para o nosso idioma, tá? Então, ela vai ser diferente por isso. Estou com muita saudade de vocês, as aulas ainda são virtuais, infelizmente, mas tenho esperança de que em breve a gente vai estar juntinho novamente. A nossa aula de hoje vai falar sobre a cultura africana na língua portuguesa. O que foi que de importante o povo africano trouxe para a nossa língua portuguesa? O que é que do povo africano existe até hoje na nossa língua portuguesa, tá? Tem muita coisa curiosa assim que a gente vai descobrir, que a gente fala até no nosso dia a dia, que veio da cultura africana, que veio da linguagem africana, que foi originado deles e que permanece na nossa língua portuguesa até hoje, permanece no nosso idioma até hoje, tá? Nós vamos começar mostrando os africanos no Brasil. Os africanos, eles vieram para o Brasil entre os anos de 1539 e 1542. Na verdade, eles vieram para o Brasil para trabalhar no trabalho escravo, no trabalho braçal. No trabalho que naquela época o homem achava que pela cor da pele dele ser branca, ele não devia fazer aquele trabalho, ele não era digno de ele não era digno não. Aquele trabalho não era digno dele, por conta da cor de pele dele, que era branca. Ele se achava superior por conta da cor da pele que ele tinha. Foi uma época muito difícil assim, para os negros. Eles sofreram muito, eles sofriam castigos brutais demais. Eles não tinham direito a nada, praticamente. O direito só era a comida, e aquela comida muito, assim, muito fraca naquela época, né? A água que bebia muito mal, um banho tomado no rio, enfim. Era uma vida muito sacrificada, muito triste, muito difícil. E eles apanhavam muito, os castigos eram muito fortes, eram coisas assim muito pesadas, difícil até de sobreviver. As mães, as escravas, quando elas tinham seus filhos, elas eram obrigadas a se separar das crianças ainda pequenas, para que aquele leite materno ficasse para os filhos dos patrões. Enfim, era uma vida muito complicada e muito difícil. Mas vamos lá, voltar à cultura deles para a influência da nossa língua portuguesa. Então, eles vieram para o Brasil entre esses anos de 1539 e 1542 unicamente para trabalhar no trabalho escravo, tá? Para fazer parte do trabalho escravo, tá? Outra coisa, outra curiosidade é a sua cultura. A sua cultura prevaleceu principalmente através das danças. Então, a gente vê aqui a capoeira. A capoeira, na verdade, não era somente uma dança, era uma luta entre eles. Então, a capoeira era uma luta em forma de dança. Existia um vencedor e existia um perdedor. O perdedor era aquele que morria, porque, infelizmente, a capoeira, no final dela, era a morte daquela luta. E existia o vencedor que, na capoeira, através da dança, conseguiu matar o seu adversário. Então, a capoeira, ela existe até hoje, faz parte, né, do nosso currículo até hoje, porque muitas academias, muitos grupos de dança praticam a capoeira, ensinam a capoeira, mas não no contexto real dela, né, da morte, ensinam no sentido da dança. E a outra dança era o Bumba Meu Boi, era o Xangô, enfim, outras danças que também vieram do povo africano e que permanecem até hoje fazendo parte da nossa cultura. Até hoje faz parte da cultura, principalmente da cultura nordestina, que assim, idealizou muito esse lado, que pesquisou muito, que vivenciou muito esse lado africano, tá? Agora, o uso das máscaras.
Os africanos, eles usavam muito máscaras. Tem dois sentidos os das máscaras. O primeiro sentido é que quando eles trabalhavam no serviço escravo, eles usavam máscara para ir trabalhar, porque essas máscaras impediam que eles comessem além do que eles tinham direito, né? Que eles bebessem além do que eles tinham direito, e que também eles tentassem se envenenar, porque algumas plantas, algumas coisas do campo, elas são venenosas. Então, às vezes, para eles não terem mais aquela vida tão sofrida, eles pensavam em se envenenar e se matarem. E era um prejuízo para os senhores escravos. Era um prejuízo para os donos de engenhos, donos de fazenda. Então, para que isso não acontecesse, eles eram obrigados a ficar escravos de máscaras constantemente, para que aquele prejuízo não fosse dado aos seus donos. Então, as máscaras, elas foram assim, fizeram também parte da cultura africana e vieram para o nosso Brasil também como parte da cultura deles, mas com esse duplo sentido. O sentido de que eles não atentassem contra a própria vida, ou que não tivessem mais direitos do que os que já tinham. E quando o tempo passou, que houve a abolição dos escravos, houve a liberdade deles, eles usavam a máscara como uma forma de protesto, para lembrar o quanto eles sofreram naquela época. Então, as máscaras, elas permaneceram assim, até como um símbolo do protesto deles, do sofrimento deles, protestando contra aquele sofrimento que foi, por gerações e gerações, eles foram passados, aquele sofrimento, até que a escravidão acabou, mas que hoje em dia, infelizmente, ainda existe o racismo, ainda existe assim, a discriminação pela cor de pele, e em muitos lugares, em muitos países, em muitos contextos ainda existe isso. Mas as máscaras também fizeram parte da cultura africana. Agora, a gente vai chegar onde eu falei no início, o dialeto, que é a cultura africana fazendo parte da nossa língua popular brasileira. Existem palavras que a gente diz, existem comidas, existem várias coisas que a gente fala no nosso dialeto que vieram do povo africano. Então, o acarajé mesmo, eu adoro acarajé. Poucas pessoas sabem que o acarajé é uma comida africana. O acarajé, na verdade, era um bolinho de feijão frito, que eles batizaram como acarajé, e que veio para cá, essa cultura através deles, como acarajé, e que hoje todo mundo come, a maioria das pessoas gostam, né? Principalmente na Bahia, mas que veio do povo africano, que veio caracterizado do povo africano. Tanto é que na Bahia, quando eles estão vendendo acarajé, as baianas, elas se caracterizam de uma forma africana, para demonstrar o respeito àquela cultura e àquela comida que elas estão servindo. Outra palavra que é de origem africana é o batuque. O batuque é um ritmo que ele é simbolizado através das palmas e do sapateado. Eles batem com os pés e batem palmas. Então, esse sinal, esse ritmo, ele foi batizado de batuque. Batuque é um ritmo também que veio do povo africano. É uma palavra que a gente usa que veio da cultura africana. Outra, canjica, época de São João, canjica. Amo canjica, adoro canjica. Na verdade, a canjica para o povo africano era uma papa de milho. Uma papa de milho verde. Eles arrancavam o milho verde da colheita, tiravam aqueles grãos, ralavam e faziam aquela papa para comer. Depois que o povo pernambucano, nordestino, foi aperfeiçoando e tal, colocando coco e tal. Mas, na verdade, a canjica originou-se do povo africano. Era uma papa de milho verde, uma papa do milho com a água, só e mais nada. Certo? Engrossava no fogo e pronto, e eles comiam. Era uma das comidas que eles tinham direito a comer. Mas era a canjica, foi batizada através desse prato tipicamente africano. O outro é o dengo. Menino, eu tenho um irmãozinho, tia, ele é tão dengoso, ele faz tanto dengo, ele faz tanta birra. O que é dengo, o que é birra? Dengo é aquele xodózinho. E a birra é a malcriação. O dengo e a birra são palavras que vieram originadas do povo africano. Dengo é uma palavra originada do povo africano e faz parte da nossa cultura brasileira, faz parte da nossa língua brasileira, do nosso dialeto. Fubá. Quem não conhece o fubá? O famoso fubá que faz o nosso famoso cuscuz. O fubá
também é uma palavra que veio originada do dialeto africano e permanece no nosso dialeto português até hoje. O fubá. Fubá veio da África. O fubá, a palavra fubá originou-se na África. Outra, o munguzá, tão famoso munguzá. O munguzá nada mais é do que um caldo doce com grão de milho. Era outra comida que eles tinham direito. Pegava o grão de milho, botava dentro d'água para ferver no fogo de madeira, naquela panela de barro, botava para ferver, jogava o açúcar dentro e pronto. Ou o mel dentro e pronto. Ali eles cozinhavam e comiam. Não é esse munguzá que a gente toma hoje, é um munguzá que na época eles faziam. Mas o munguzá foi uma palavra originada do dialeto africano. Foi uma palavra originada da África. E a outra também, moleque. O que é moleque? Aquele moleque. Moleque era um negrinho, um menino de pouca idade. Um menino novo, era chamado de moleque. Ainda hoje, né? Acho que é chamado de moleque. Mas moleque, a palavra moleque veio do dialeto africano. Veio de origem africana. Partiu de lá para que viesse fazer parte da nossa cultura, para que viesse fazer parte do nosso vocabulário. Nós falamos, nós usamos, mas veio do povo africano. Então, vocês vão perceber que na atividade de casa, vocês vão ter duas histórias dessa escritora, Magdalene Scarani. Ela foi uma escritora que se baseava muito na cultura africana. Ela é uma escritora que ela valoriza muito a cultura africana. Então, por isso que com a atividade de casa envolvia isso, Tia Gil resolveu falar sobre a cultura africana, para que vocês entendessem um pouco mais. Vocês vão perceber na atividade de casa que ela vai dar 2 textos da história dela e depois ela vai fazer perguntas com relação àquele texto no livro de português, mas focando tudo para a cultura africana. Então hoje eu falei um pouco para vocês o que é essa cultura, um pouco para vocês o que essa cultura influenciou na nossa língua portuguesa, para que ajudasse vocês na atividade de casa e que para aumentasse ainda mais o conhecimento de vocês, tá? Qualquer dúvida na atividade de casa, é só entrar em contato comigo no privado. Tia Gil está aqui para esclarecer todas as dúvidas. A nossa primeira unidade, a nossa segunda unidade, perdão, está chegando ao final, né? Pena que foi de maneira virtual. Espero que na nossa terceira unidade estejamos lá juntinhos na escola, já presenciais, para acabar com essa distância, para a gente poder conversar, brincar, rir, estudar, trocar ideias, tirar as dúvidas, enfim, fazer tudo juntinhos. Beijo, meus amores. Estou morrendo de saudade de vocês.